Cada música de George Gershwin ou Rodgers e Hart é um standard, um pedaço da alma americana entrelaçado na melodia. Mas por trás de cada nota, cada harmonia, existe um ritmo oculto, que não se ouve no rádio. É o ritmo do silêncio, da tensão nos bastidores, de promessas quebradas e traições não ditas. Agora, imagine isto. É 1979, nos bastidores do lendário Troubadour, em Los Angeles. Um espaço sagrado para estrelas em ascensão e ícones em declínio. O ar zune com a eletricidade dos nervos pré-show. Guitarras gritam através de amplificadores na passagem de som. Copos tilintam. Rhodes gritam sobre fios emaranhados. O cheiro de suor e spray de cabelo enche os corredores estreitos. Então, de repente, tudo para. Um jovem assistente invade o escritório do promotor, pálido e ofegante. Ela se foi, ele diz. Sem perguntas, sem discussões, apenas um olhar para a programação. E Linda Ronstadt saiu sem dizer uma palavra. O que poderia ter feito a rainha do rock country desaparecer como um fantasma? Não foi o público. Não foi o local. Foi um nome. Um único nome impresso na lista de apresentações. Um fantasma do seu passado. E com isso, Linda deixou para trás mais do que apenas um camarim. Ela deixou para trás anos de dignidade silenciosa e contida. E agora, décadas depois, esse silêncio está se rompendo. Neste raro e cru desabafo, Linda Ronstadt abre a porta para um quarto trancado em seu passado. Estes são os 9 artistas que ela nunca perdoou. Homens que feriram seu orgulho, manipularam sua bondade e revelaram o lado sombrio do negócio da música. Não são desavenças fúteis ou ataques de diva. São feridas mais profundas escondidas atrás de sorrisos corteses e discos de platina. Don Henley, o baterista silencioso que superou sua gratidão. Antes de se tornar a voz de Hotel California, Don Henley era simplesmente o cara por trás da bateria de Linda. No início dos anos 70, Ronstadt não era apenas uma estrela em ascensão. Ela era um foguete. Seus shows estavam lotados, seus álbuns vendiam rápido. E ela tinha a reputação de descobrir talentos brutos. Henley era exatamente isso. Ela deu a ele seu começo, um lugar em sua banda e os holofotes nos quais ele nunca esqueceria. Mas o sucesso muda as pessoas. Em 1975, os Eagles tinham decolado. Henley já não era mais o baterista de apoio. Ele era a atração principal. Em um show nos bastidores do Universal Amphitheater, ele supostamente riu de Linda e disse que ela deveria se limitar a covers e deixar os verdadeiros artistas escreverem música. Não foi apenas arrogante. Foi um insulto a tudo pelo que ela lutou. Cada letra, cada turnê, cada gota de arte. Naquela noite, ela revogou o passe de sua turnê. Não por despeito, mas por princípio. Sussurros na indústria falavam do ego crescente de Henley, de seus acessos de raiva nos bastidores alimentados pelo excesso e de seu desrespeito pelas pessoas que o ajudaram. Mais tarde, Linda o chamou de ambicioso, brilhante, mas alguém que perdeu a alma perseguindo a fama. A traição não estava em seu sucesso, estava em sua amnésia. Ele esqueceu quem acreditou nele primeiro. Jim Morrison, o príncipe bêbado que transformou um momento em um circo. A Sunset Strip, no final dos anos 60, era um barril de pólvora de som e pecado. E no meio disso estava Linda, jovem, talentosa, e trabalhando o dobro para ganhar metade do respeito. Uma noite, em 1968, em uma festa privada após o Whisky a Go-Go, seu caminho cruzou com o coringa mais imprevisível do rock, Jim Morrison. Já meio bêbado, camisa meio aberta, Morrison a avistou na multidão e fez algo que ninguém esperava. Ele a puxou para o palco, sem aviso, sem sinal, apenas ego e impulso. Ele se inclinou para um beijo. Ela se afastou. Ele tropeçou, derrubou o suporte do microfone dela e quase derrubou todo o equipamento. A sala congelou. Não foi romântico. Não foi espontâneo. Foi humilhante. O momento não foi filmado, mas ecoou por anos em sussurros e entrevistas de rádio. Morrison mais tarde insistiu, chamando-a de doce, mas sem fibra no ar. Ele a rotulou como esquecível. Linda nunca respondeu publicamente, mas em privado, ela o descreveu como um desastre astuto, um homem que usava charme e caos como arma. O beijo dele nunca foi a ferida. Era a mensagem, que mulheres no rock eram adereços, não parceiras. E Linda se recusou a desempenhar esse papel. Neil Young, quando o protesto se transformou em rejeição pessoal. Um concerto beneficente para trabalhadores rurais reuniu os gigantes da música de protesto, Neil Young, Linda Ronstadt e outros que usaram suas vozes para mais do que apenas melodias. Deveria ter sido um momento de unidade. Em vez disso, desfez os ideais de Linda. Nos bastidores, ela ofereceu ideias para a lista de músicas, canções,
enraizada em mensagem e melodia. Neil rejeitou todas. Ele chamou o som dela de muito comercial, frio, fabricado. Mais tarde, ele disse aos repórteres que ela não foi feita para música de protesto. Ela deixou o local em lágrimas. Isso não foi uma crítica, foi um assassinato de caráter. Linda, que havia arriscado alienar fãs e executivos da indústria ao apoiar a causa, acabara de ser desacreditada por um de seus ícones. Ela disse aos amigos que parecia estar sendo chamada de vazia por alguém que você pensava ter coração. Depois daquela noite, eles nunca mais dividiram o palco. Frank Zappa, o gênio que se tornou cruel. Frank Zappa era o cientista louco do rock. Selvagem, brilhante, impossível de prever. Linda o admirava. Queria gravar uma de suas músicas. Deveria ter sido mágico. Em vez disso, tornou-se humilhação. A sessão desmoronou quase instantaneamente. Zappa dispensou seu tom como limpo demais. Ele disse que ela estava diluindo a verdadeira música. No meio do ensaio, ele parou a banda, deu um sorriso sarcástico e disse: "É isso que acontece quando se dá música de verdade a uma cantora pop." Ela não discutiu. Ela juntou suas coisas. Ela nunca mais voltou. Em particular, ela disse que ele era inteligente, mas cruel. Ela respeitava a mente dele, mas não o coração. David Crosby, quando um irmão do Canyon se transformou em um estranho. Em Laurel Canyon, eles eram como irmãos. As harmonias de Crosby, a poderosa voz de Linda, eles definiram uma geração. Mas um dia, em 1978, durante uma sessão de gravação, Linda pediu uma simples mudança de tom. Crosby recusou. "Você deveria aprender a se adaptar", ele disse. Ficou feio rapidamente. O estúdio estava fervilhando de tensão. Dias depois, Crosby disse a Rolling Stone que ela era fabricada. Um golpe que cortou mais fundo do que fofocas. Foi uma rejeição pública de um amigo. Depois disso, o nome dele foi banido do círculo dela. Suas músicas removidas de seu repertório. Ela o via como prova de que drogas, ego e fama poderiam esvaziar até as almas mais talentosas. Elvis Costello, o punk que deu um golpe baixo. Em 1979, Linda Ronstadt já tinha conquistado o rádio. Ela não estava apenas se apresentando, ela estava dominando. E então veio Cleveland, um festival multigênero que reuniu rock, punk e pop para uma noite inesquecível. Elvis Costello, surfando na onda inicial da sua fama no punk new wave, estava entre as novas caras no evento. Afiado na língua, intelectual e sempre pronto para causar polêmica. Ele assistiu à apresentação de Linda dos bastidores naquela noite e fez questão de que todos soubessem o que ele pensava depois. Ele disse aos repórteres que o show dela era música de fundo para brunch. A declaração se espalhou como fogo. No backstage, Linda se aproximou dele, não por drama, mas por clareza. Talvez uma chance de conversar de artista para artista. Mas ao invés disso, Costello, supostamente bêbado, olhou-a nos olhos, insultou-a novamente e saiu rindo. Ela não disse nada à imprensa, sem indignação, sem resposta. Mas mais tarde, ela diria que Costello não era apenas maldoso. Ele representava um novo tipo de crueldade na música. A transformação da ironia em arma. Uma geração de artistas que usavam a inteligência como lâmina, não como ponte. Ela uma vez disse a uma amiga: "Ele não era rebelde, ele era apenas arrogante." Paul Simon, o perfeccionista que a fazia se sentir insignificante. Era para ser lendário. Um dueto entre Paul Simon, metade de uma das duplas de composição mais adoradas da história americana, e Linda Ronstadt, a voz mais versátil de sua época. Em vez disso, foi uma guerra silenciosa. Desde a primeira sessão de estúdio em 1982, Linda sabia que algo estava errado. Simon implicava com sua entonação. Pausava as gravações por pequenos defeitos. Reescrevia letras sem discussão. Ela contou a amigos próximos que parecia estar sendo repreendida por um diretor. Cada nota que ela cantava era medida, corrigida e questionada. Não era colaboração, era condescendência. A faixa nunca foi lançada, nem sequer foi concluída. As sessões foram enterradas sob camadas de desconforto e tensão criativa. Linda saiu com mais do que um ego ferido. Ela saiu com uma promessa: nunca mais. Anos depois, ela descreveu Simon como brilhante, mas profundamente controlador. Ela não tinha medo de críticas, mas não suportava ser feita sentir-se menos do que uma igual. Stevie Nicks, a irmandade que se fragmentou no palco. Houve uma época em que Linda e Stevie Nicks eram a personificação do poder feminino no rock. Suas vozes, uma suave, outra rouca, se complementavam como o crepúsculo e a alvorada. Fãs sonhavam com turnês, álbuns, duetos. E por um tempo, esse sonho parecia real. Em 1981, elas embarcaram em uma curta turnê conjunta. Duas ícones, um palco. Mas por trás das cortinas,
As coisas começaram a se fragmentar. Ronstadt, sempre a artista meticulosa, valorizava ensaio, estrutura e preparação. Steve, em seu auge movido à cocaína, era uma criatura de humor e mistério. Muitas vezes chegava atrasada. Ocasionalmente, nem aparecia. Uma noite, Linda se encontrou no palco sozinha, apresentando o que deveria ser um encore conjunto. Steve, supostamente nos bastidores em lágrimas e confusão, nunca apareceu. A imprensa interpretou como diferenças artísticas. Linda nunca os corrigiu, mas cancelou silenciosamente os shows compartilhados restantes. Anos depois, em conversas privadas, ela diria que Steve tinha uma voz como nenhuma outra, mas uma presença que desaparecia quando mais importava. Ela nunca a culpou, mas também nunca tentou novamente. Leonard Cohen, o poeta que desligou a tomada. Talvez o nome mais chocante na lista não seja alguém que a insultou ou a constrangeu, mas alguém que simplesmente foi embora. Leonard Cohen, o eterno poeta da escuridão e profundidade, certa vez se aproximou de Linda com a ideia de uma colaboração no final dos anos 70. Ele havia escrito uma série de canções que achava que a voz dela poderia levar aos céus. Os dois se encontraram, compartilharam sessões, trocaram ideias e, então, assim rapidamente, ele desapareceu. Sem uma palavra, Cohen cancelou o projeto. Sem ligação, sem explicação, apenas silêncio. Linda ficou devastada. Não se tratava de fama ou orgulho. Era sobre a química artística em que ela acreditava. Ela disse a um amigo na época: o silêncio dele disse mais do que suas canções. A ferida não era dramática, mas era profunda. Ela o admirava, o respeitava e então se sentiu abandonada sem aviso. Quando perguntado mais tarde, Cohen apenas disse que não era o momento certo. Para Linda, foi mais um lembrete de que na música, até a poesia podia te trair. Durante anos, Linda Ronstadt nunca contou essas histórias. Não porque lhes faltava peso, mas porque ela acreditava em deixar a música falar mais alto que o ego. Mas o silêncio também tem seu limite. E agora, esses 9 nomes, outrora amigos, colaboradores, heróis, são cicatrizes por trás dos holofotes. Isso não é vingança, é reflexão. Porque para cada nota elevada, houve um momento de dor. Para cada disco de sucesso, uma noite de desilusão. E para cada ovação, uma lembrança que não chegou ao palco. Linda Ronstadt nunca precisou gritar. Ela não tinha que fazer isso. Sua voz carregava a força de 1000 verdades. Mas agora, finalmente, ela está quebrando o silêncio. E ao fazer isso, nos lembra que a graça não é fraqueza, é sobrevivência. Qual traição te atingiu mais? Linda estava certa por ficar em silêncio todos esses anos? Ou essas histórias deveriam ter vindo antes? Comente abaixo e deixe a conversa começar.